As orações subordinadas adjetivas, que a gente vai abreviar como OSA, só possuem dois tipos. Comparados com as substantivas que possuem 6, as adverbiais 9, as coordenadas 5, as adjetivas são em menor número, só que dão mais trabalho. Antes, vamos vencer um monstro por vez. Vamos explicar tudo bem detalhado. Na dúvida, a gente recorre à mão levantando e tirando aqui. Para uma oração subordinada adjetiva acontecer, é fundamental, vocês podem usar o caderno para fazer algumas observações, é fundamental que haja uma PR. O que é uma PR? Pronome relativo. Os pronomes relativos são vários, acompanha comigo no TD que eu fiz uma tabela. O qual, vamos grifar por gentileza aí, na tabela de vocês do material, o qual, cujo, quanto, quem, que, onde. É porque eu coloquei plural aí, mas vamos lá, grifar. Repete comigo, vai. O qual, cujo, quanto, lá no final. Quem, que e onde. O onde, candidato, sempre será um pronome relativo. O quem, geralmente, é um pronome relativo. Cujo, sempre é, coloque na frente, antes da palavra cujo, sempre, pode colocar aí, sempre. Viu a palavra cujo, sempre vai ser um pronome relativo. Viu a palavra o qual, pronome relativo. E o onde também, sempre pronome relativo. O onde e o cujo sempre serão pronomes relativos. O que é que isso me diz? Que sempre que eu vir cujo e onde, eu vou saber que ali eu tenho uma OSA. O que quer dizer, gente, OSA? Posso, vou dar muitos exemplos aqui. Todo pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva. O pronome relativo mais usual e mais cobrado, vocês sabem que é o que tem valor de o qual. Isso a gente já viu cansadamente nas nossas aulas de morfologia. Esse que será trocado por o qual, porque o qual é um pronome relativo clássico. E quando couber a troca, eu vou ter um que, pronome relativo, e ele dará início a uma oração subordinada adjetiva. No caderno de vocês, copiem essa primeira frase, por gentileza. Copiei essa frase. O carro que bateu é meu. O carro que bateu é meu. Esse que dá para ser trocado pela expressão o qual. Vamos fazer o teste? O carro o qual bateu. Falem comigo. O carro o qual bateu. Se esse que puder ser trocado por o qual, vou chamá-lo de pronome relativo. E você deve saber que todo pronome relativo dá início a uma oração subordinada, o que, gente? Adjetiva. Muita atenção aqui. Eu tenho que delimitar onde termina essa adjetiva. Eu sei que vai começar no que? Portanto, eu vou passar uma barra, porque eu cortei a minha oração. Barra antes do relativo. Quando ela não vem entre vírgulas, eu tenho que entender até onde ela termina. Geralmente até o último verbo, até o primeiro verbo, que é bateu. Mas vamos tirar a frase. O carro que bateu é meu.
Qual é a parte iniciada pelo que se retirada faz sentido? Tira. Que bateu. Tira essa frase de jogo. Vai, lê a frase sem ela. O carro é meu. Portanto, a adjetiva sempre vai começar no relativo e vai terminar onde o seu sentido também se encerrar. Eu sei que a oração termina aqui porque eu posso retirá-la e não causar nenhum prejuízo de sentido. O carro, o qual bateu, é meu. Tirando essa expressão, a outra frase fica com sentido. Calma. Vou explicar. Que bateu é a minha oração subordinada adjetiva. Se eu estou chamando isso aqui de oração subordinada, a anterior terá que ser obrigatoriamente minha oração principal. Você sabe que carro aqui não tem verbo. A oração principal vai começar aqui e vai terminar aqui. Eu vou colocar oração principal nos dois termos, mas sabendo que aqui eu não tenho duas orações, eu só tenho o que aqui? Uma que foi quebrada ao meio. Quase todas as adjetivas são assim. Eu quebro e coloco no meio de uma principal. Por hora, eu quero que você anote isso aqui para a gente fazer outra e você esquematizar. Vamos lá, de novo agora. Quero que você quebre essa oração para mim. Escreve e faça tudo o que eu fiz nessa anterior. Eu levei os bolos que você comprou. E Alex, é assim, é? Não copia nada, é. Não é porque se você ficar copiando e prestar atenção, não tem como dar bom. Caso não só isso. Faz comigo aqui, fica como? Eu levei os bolos, os quais ele varia concordando com essa parte anterior. Os quais, portanto, eu tenho aqui um pronome relativo. Eu aprendi que todo pronome relativo é responsável por iniciar uma oração subordinada adjetiva. Onde é que eu faço o corte? Antes do relativo. Portanto, a oração anterior será chamada de quê? Oração principal. Quantas orações eu tenho aqui? Duas. Se eu tenho dois verbos, duas orações. Uma principal e outra subordinada adjetiva. Tudo bem? Nas adjetivas, olha aqui para mim, não copie agora não. Nas adjetivas, elas só são de dois tipos. Explicativa, como está escrito no material de vocês, e restritiva. Se houver uma vírgula antes dela, ou isolando, será chamada de explicativa. Sem vírgula, restritiva. Ambas não possuem vírgula. Ambas serão o quê? Restritiva, porque ela não possui nenhuma vírgula. Professor, o que é que isso, como é que a banca cobra? Eu digo, depende da banca. IBFC, por exemplo, não trabalha com essas classificações. Ela vai grifar isso aqui e perguntar se isso transmite uma ideia de explicação ou de restrição. Só isso. IDECAN cobra tudo.
A IDECAM vai pedir de qualquer forma. CESP, explicação, restrição. Professor, ela pode trazer também botar a vírgula e Pode botar, tirar, botar travessão. Calma, não. Fala já disso. Calma, fala já disso aí. Segura essa aí, viu? Eu explico aqui depois. Vou falar logo então, para tirar logo isso aqui. Todo mundo entendeu? Se tivesse um par de vírgulas aqui, seria o quê? Sem vírgula. Você pode grifar esse material de você para não esquecer. Explicativa tem vírgula, restritiva sem vírgula. Professor, as vírgulas na explicativa são opcionais? Eu digo o seguinte, depende. O sentido vai mudar? Vai. Eu posso pôr, posso não pôr, só que o sentido vai alterar. Se eu tiro as vírgulas da explicativa, ela se torna o quê? Restritiva. E uma observação importante, você vai fazer o seguinte. Por exemplo, IDECAM. IDECAM pega muita gente no descalço, só perguntando. Ela vai grifar que bateu e perguntar se isso aqui é um adjunto adnominal ou um aposto. E eu preciso que você diga comigo, repete como, oremos, senhores. Toda oração adjetiva, repete. Toda oração adjetiva. Seja explicativa ou restritiva. Será adjunto adnominal. Um autor só fala que pode ser aposto às explicativas, só que nenhuma banca aceita. Até na minha aula no YouTube, na passada, eu falei que as explicativas eram apositivas. Não são. Nenhuma banca aceita esse conceito do Pasquale Cipro Neto. Foi só ele que vai na contramão dizendo isso. Tá no material de vocês, eu quero que vocês grifem isso aí. Por gentileza, grifa. Toda oração adjetiva, está escrito aí no material de vocês, olha. Funciona como adjunto adnominal, como adjunto adnominal. Tá vendo aí nas explicativas e restritivas? Você pode grifar aí e dar o destaque a ele. Então, vou abrir um parêntese aqui e colocar assim, ó, adjunto adnominal. Vou fazer um parêntese aqui e colocar adjunto o quê? Adnominal. É isso. É isso, né? Olha o tanto de coisa. Vai ser restritivo ou explicativo? Se tiver uma vírgula antes do que é explicativo. Tem que ser antes. Olha, tem que ter um par de vírgula se ela vem no meio. No final aqui só vem uma porque eu não vou encerrar a frase com a vírgula. Aí no caso, se eu fosse transformar em explicativa, essas duas aqui seriam assim. Não escrevam isso que eu vou fazer, viu? Seria assim. O carro vai, vírgula, que bateu é meu. Ela seria o que agora aqui? Explicativa. Continuaria adjunto? Sim. Esse par de vírgula pode ser trocado por um par de travessões ou um par de parêntese. Então, só isso. Agora, se eu tirar, a CESP gosta disso. Ela diz o seguinte, ela pergunta qual é a frase que contém erro de pontuação. Nesse caso, está certo aqui, candidato? Olha a frase. Botar só uma vírgula aqui e deixar essa sem? Não. Essa está completamente errada porque a oração adjetiva está no meio. Quando ela está no meio, quebrando a principal, tenho que colocar as duas vírgulas. Tem caso de adjetivos no final? Aqui. Aqui a adjetiva veio no final, por isso que é só uma vírgula. Porque eu vou pôr uma vírgula e um ponto final. Lembrando, se fosse travessão, também seria assim, travessão, ponto final. Eu não vou fazer essa aberração aqui, não. Poderia ser qualquer pontuação. Qualquer pontuação, começa e termina, a não ser o parêntese. Mas se for feito assim, tá errado? Se botar, sim,
Nunca você vai colocar travessão e ponto final. Faça isso não. No caso, tradução parênteses. Não, parêntese é o único que tem que ser dupla. Aí seria assim. Agora, travessão é só um ponto, vírgula só uma vírgula e ponto. O travessão é que é a obrigação ser parêntese. Vamos mais uma aqui na lousa. Oi. Aquela questão da terceira, foi dois travessão e uma vírgula depois e a continuação da frase. Tem que ver, bicho, porque ali era um monte de oração. Ali não era só adjetiva. Copia essa frase aí, vai rapidinho, copia. O Estado que detém o poder cuida do povo. É piada, viu? Quem? É. Ou se for o seu. Adjunto adnominal. Toda oração adjetiva é adjunto adnominal. Tá recebendo caixinha, é? Tá recebendo uma caixinha? Porta-voz? Quem não, né? O Estado que detém o poder cuida do povo. Vê se esse que é um pronome relativo, vai. O qual detém o poder cuida do povo, certo? Perfeito. Se aqui eu tenho uma PR, eu sei que vai iniciar o quê? Subordinada adjetiva. Tem vírgula? Ela é o quê? Restritiva. Toda restritiva assume a função de quê? Adnominal. Perfeito. Perfeito. Aprendeu tudo isso aqui? Ótimo. Quem é, aliás, começa sempre no quê? Onde é que termina? Poder, né, gente? Olha, tira a oração. Lê para mim. O Estado cuida do povo. Então, vou cortar aqui. Essa aqui, eu vou ter duas orações principais? Só vou ter uma, porque só tem um verbo. Eu vou dizer que aqui é uma oração quebrada. O nome da gramática é intercalada. Bonito, né? Intercalada. Inter quer dizer entre. Ó o outro, ó. Caba de missão velha. Vamos pegar essas frases do material de vocês, por favor? Eu tenho a primeira aí que eu peguei lá da internet. Em São Paulo, médica receita pomada que não existe. Faz a classificação enquanto eu copio na lousa. Faz a classificação aí. Em São Paulo, médica receitou pomada a qual não existe. Portanto, esse que é uma PR. Qual é a consequência de eu ter uma PR aqui? Oração subordinada adjetiva. Se eu tenho uma adjetiva aqui, eu sei que ela inicia, ele é um adjunto o quê? Adnominal, não esquece disso. Essa restritiva aqui, desculpa, essa adjetiva é uma restritiva, porque ela não possui o quê? Vírgula. Faz o corte para mim, onde é que eu corto? Aqui. A primeira oração é essa, que eu vou chamar de quê? Oração principal. E todo o restante eu vou chamar de oração adjetiva, que eu já fiz ali. Tudo bem? Posso pôr uma vírgula aqui? Posso ou não posso? Posso, desde que se mude a classificação. Ela será chamada de quê agora? Explicativa. Continua adjunto adnominal? Sim. Continua. Toda adjetiva é adjunto adnominal. Próxima. Ela receitou um medicamento o qual não existe. PR, se eu tenho PR, vai iniciar uma oração subordinada adjetiva sem vírgula
restritiva, que assume a função de adjunto adnominal. Quem é a oração principal? Ela receitou um medicamento. Oração principal. Até aqui tudo de boa, gente? Tranquilo? Massa, que maravilha ouvir isso. O paciente fale com um profissional o qual prescreveu o remédio. Isso aqui é uma matéria jornalística, eu fui pesquisando os Qs lá, eu coloquei Ctrl F e fui achando. A médica receitou uma pomada que não existe para uma criança. Olha. Vocês me olham com essa cara, gente? Se assustem. Você não tem filho, não? Aí ela tem que, eu li a matéria, ela tem que pegar uma outra ficha, passar um mês para falar com a médica para perguntar que remédio é esse. É o cúmulo, não é isso, bicho? Pelo amor de Deus. Oração principal, essa vai ser o quê? Me diz. Aqui vai ser uma PR porque deu para trocar por o qual, né? O profissional o qual. Se tem PR, vai iniciar o quê? Sem vírgula. Restritiva. Toda oração adjetiva tem a função de adjunto adnominal. Você me diz que entendeu, então eu vou acreditar, porque eu vou subir um degrau. Eu vou arrochar agora o gogó. Não, tem mais uma frase, não é? Tem mais uma. Ah, puta que pariu, bora. Vamos aqui. Posso falar palavrão não. Por gentileza, vamos relembrar uma observação que você vai fazer no caderno ou no material de você. Vai lá, essa aqui você já sabe, mas eu vou fazer de novo. Sequência ou mais que. Isso aqui você já está calejado de ver, mas eu vou explicar de novo. Vocês estão lembrados disso ou não? O O vai ser um pronome demonstrativo, não é? Demonstrativo, e esse que vai ser um pronome o quê? Relativo. Anote, tudo de novo. Eu já sei, mas anote que aqui eu tenho duas exceções. Já vou te dar um exemplo para você entender. Quais são as exceções? Em frases interrogativas, exceção. Em frases interrogativas, em comparativas. Tome muito cuidado disso aqui, viu? Principalmente nas exceções. Em frases interrogativas e em comparativos. Isso aqui é o bizu do sucesso. Anote. Ou tira foto, que nunca vê. Teve um aluno que ele tirou uma foto, fez um caderno com foto. Foi com preguiça de copiar, ele fez um caderno. Tirou as fotos da louça e fez um caderno, literalmente. Quer levar o quadro para casa? Ele levou. Ele é o que falei. Veja, o O seguido de que, esse O já vai ser um pronome demonstrativo e esse que vai ser um pronome o que, gente? Relativo. Vamos provar isso? Vamos trocar esse O por aquilo e esse que por o qual? Ele é. De novo. Ele é aquilo qual falei. Eu comprovo
que esse O é um demonstrativo, isso aqui é um relativo. Se eu estou chamando isso aqui de relativo, isso equivale a dizer o quê? Que ele vai iniciar uma oração subordinada adjetiva. Tem vírgula? Então vai ser o quê? Restritiva. Toda oração adjetiva equivale a um... Vai, gente. Adjunto adnominal. Isso aqui, vou chamar de quê? Oração principal. Outra frase. Pensa comigo nessa frase. O que ele falou? Sequência O mais que. Eu vou ter um demonstrativo e um relativo aqui? Não. Me diz por quê. Porque é uma frase interrogativa. Nem pense. Professor, e como é que vai ficar a classificação? Só tem um verbo também, né? Esse O vai ser um artigo, tome cuidado que a banca adora pedir classificação. E esse que vai ser um pronome, só que interrogativo. Em frases interrogativas, tome cuidado para você não confundir. Eu poderia fazer do que ele mais gosta. Aí você pensar que é o de mais O e aí eu tenho um pronome relativo. Mentira. Tome cuidado com essa falciane aqui, viu? É um artigo também. Alguém viu a aula que eu mandei no YouTube? Só os grilos cantando. Só uma pessoa viu. Tu viu nada. Ele eu confio. Você não, tu viu. Do aposto, exatamente. Por isso que eu estou me corrigindo aqui. É adjunto a dona. Por isso eu estou fixando, viu? Vamos mais uma, ó. Ele é mais alto do... Eu vou tirar esse do. Eu vou fazer das duas formas. Ele é mais alto do que eu. Ele é mais alto que eu. As duas formas aqui. Pensa comigo aqui, candidato, que muita gente tem dúvida nessa frase. Ele é mais alto do que eu. Nessa frase, algumas pessoas podem pensar que aqui é um de mais O sendo preposição mais pronome. Pensando que seria só para passar na frente, olha, para aparecer. Aqui é a preposição de mais a palavra O, sim ou não? Sim. Me diz, O mais que. Vai ser um pronome demonstrativo aqui? Não. Sabe por que não vai? Porque eu estou numa frase comparativa. Olha o todo. Ele é mais alto que eu. Professor, e esse que vai ser o quê? Vai ser, Caia, segura o queixo. Conjunção comparativa. É uma adverbial. Comparativa. Aqui vai ser uma oração subordinada adverbial comparativa. Isso aqui não é assunto de hoje, tá? Eu só estou tirando essa dúvida. O detalhe é que pega, né? Quero que você faça o quarto item. O estado do Piauí é o que mais gerou empregos em março. Espera aí, deixa eu contar essa história. Sim.
quê? Conjunção comparativa. Sabe como foi que aí... Você já ouviu falar numa banca chamada IDIB? Já? Eu respondi a questão dela. Ela chamou uma vez isso aqui de artigo fossilizado. Ela tá certa, viu? É tanto que a SESC adora perguntar isso. Esse dó pode ser retirado da frase sem causar prejuízo? Tira, lê a frase sem o dó. Ele é mais alto que eu. Causa algum prejuízo? Não. Então esse dó é expletivo. Eu posso tirar sem problema algum. Você quer escrever isso aqui nessa frase? Esse dó é expletivo. O que quer dizer expletivo? Como diria minha avó, é bufa de alma. Bufa de alma. Alma não existe, imagina a bufa dela. Não serve para nada. É um termo acessório, viu? Minha avó, que Deus a tenha. Ou o cão, ninguém sabe. Não, mas eu acho que ela está junta com Deus. Não, mas minha avó era maravilhosa. Eu espero que ela esteja bem. Não, mas ela era uma pessoa séria. Vê-se pelas fotos dela, muito séria. Ela teve uma vida... Porque uma vez, quando a gente era criança, o pessoal já chamava filho de rapariga, não é? Filho de rapariga. Olha, ele chamava minha avó, né? Que minha avó me criou também. Essa filho de rapariga, filho de rapariga. Bicho, se você olhar as fotos de mamãe, quando casou, a cara séria dela, tudo, você diz, essa pessoa não teve uma vida tão alegre como a de uma rapariga, não. A tristeza dela nas fotos reflete que ela era uma pessoa séria. Que horroroso que eu estou falando aqui, meu Deus. Vamos aqui, gente. O estado do Piauí é o que mais gerou empregos em março. É o que? Sempre que o O estiver seguido de que, não sendo interrogativa, não sendo comparativa, esse O vai ser o quê? Pronome demonstrativo. E esse que? Pronome relativo. E eu sei que todo pronome relativo inicia oração subordinada adjetiva. O quê? Sem vírgula, restritiva. E toda oração subordinada adjetiva tem a função de adjunto, adnominal. Como é que eu vou classificar isso aqui? Oração principal. Tudo bem? Vou deixar na lousa para vocês terminarem de copiar e agora é a hora da atividade. Professor, então, poderia separar esse O aqui, então? Sim, eu tenho que cortar aqui. Uhum. Não, corta só aqui, porque não tem mais de uma oração não. Se você reparar, só tem dois verbos. É e gerou, só duas orações. Pisa aí pra ver se é não. Pisar em quê? Não, esse sapato aí, o celular não fez mais nada. Tu bota aqui pra gente pisar e dar outro, né? Gente, respondendo aí as questões. Começando aí pelas questões, vamos lá. Ei, risadinha. Pegou. Primeira questão da FEPESE perguntou o seguinte: assinale a frase que contém um pronome relativo. Tá chamando a gente de palhaço, porque uma questão fácil dessa, não é, gente? Qual é o gabarito? Letra A. Brincadeira, gente. Qual é o pronome relativo aí? As flores da planta possuem ainda diversas propriedades medicinais, vai? As quais expandem. Primeira letra E. 2023, toda, meu filho, atualizadíssimo. Quadrix. Na linha 27, King defende. Gente, lendo essa frase inteira aí, eu tenho o termo que classifica-se como um pronome relativo. O problema é que nessa frase eu tenho dois ques. No primeiro que tem assim: King defende isso. Coloque aí em cima da palavra que, isso.
Quando o que dá para trocar pela palavra isso, eu vou ter uma conjunção que, gente? Integrante. E toda conjunção integrante inicia uma oração subordinada o quê? Substantiva. Aí olha o segundo que. O ritual de começar a escrever é justamente aquilo o qual traz. Esse segundo que é o que, gente? Aquilo o qual é o que aí? Pronome relativo. Iniciando uma o que? Oração subordinada adjetiva. Tem vírgula aí? Não, né? Restritiva. Aí termina. Eu fui conferir. Isso aí está lá no que concurso? Eu fui conferir na prova original. Na prova original está escrito errada. O gabarito preliminar disponibilizado pelo que concurso. Hoje mesmo dá uma olhadinha lá. Estava lá escrito que era errada. Pressupõe-se que a banca considerou o primeiro que realmente o primeiro que não é relativo, é uma conjunção integrante. Só que tem dois. Aí eu disse, opa, aí vou olhar. Cliquei na prova do que concurso, ele disponibiliza prova e gabarito lá no site. O gabarito que a banca disponibilizou era preliminar. Aí eu peguei o código, fui olhar no site e no site estava lá. Era até a terceira questão isso aqui. Gabarito é assim, anulação deferido. O que quer dizer deferido? Foi concedido. Portanto, essa questão foi anulada. Eu até comentei lá no que concurso, está no meu comentário lá. Coloquei o link lá, denunciar a questão não, reportar, né? Reportar erro. Reportei erro, acredito que já, não sei se já está consertado, mas eu comentei lá. A questão está anulada. Pode colocar ela, porque não tem como saber. E nem tem como mudar gabarito, porque ou é certo ou errado, não tem. Então tá o que, gente, aí? Anulada, nula. Acertou, olha. Terceira. E essa mudança no fluxo que estimula. Gente, os elementos destacados é o essa e que, tá? É o que? Pronome demonstrativo, pronome relativo, exatamente. Letra C. Quarta. Classifica a oração iniciada pelo que? Pois eles não têm medições de escoamento, o qual o novo modelo proporciona. Adjetiva restritiva aí. Letra o quê? E. 5. O estudo em questão, o qual mostrou como ficou a saúde das crianças após o isolamento. É uma adjetiva explicativa, letra C. Nada de letra A. A quarta foi B de bola. Não tem vírgula, por isso restritiva. Essa questão é tão burra na quarta, porque ela poderia ter botado pelo menos uma explicativa, né? Sexta. O governo do Japão planeja aumentar o apoio financeiro oferecido às famílias às quais? Adjetiva explicativa, restritiva, perdão. Letra o que, gente? A. 7. Assinala a alternativa em que a oração sublinhada possa ser corretamente como oração adjetiva. Comigo. Letra A, dá para trocar pela palavra isso? Não. Pela palavra isso dá, não dá não? Acontece isso. Bota na frente da letra A. OSS. Porque se dá para trocar por isso, eu tenho uma conjunção integrante e inicia uma oração subordinada substantiva. Coloquem na letra A, OSS. Letra B, dá para trocar por isso? Peço isso, pode colocar na frente, OSS.
Chegamos quando? Quando amanhecia. Aí é uma subordinada adverbial. E é claro que a letra D, o nosso gabarito, amigo, o qual. Quem acertou aí? Tá fácil, gente? A letra E é também outra substantiva, viu? É uma pena isso. Esse quando é temporal. É uma adverbial temporal. Oitava. Na oração, estudar o DNA em uma gota de água do mar, por exemplo, pode revelar todas as criaturas as quais viveram. O pronome que introduz uma oração explicativa? Errada. É uma o quê? Restritiva. 9. 9, letra C. Em time o qual ganha não se mexe, letra C. E na décima, os alunos os quais, aí é uma adjetiva restritiva, não é? Toda adjetiva exerce a função de letra A, adjunto, adnominal. Vocês vão usar esse espaço do material de vocês. Terminou a aula não, viu? Já vai pegar o B? Justamente quando é a faca no pescoço agora, né? Vá-se embora. Caderno de vocês. Caderno de vocês. Vamos anotar aqui uma coisa. Caderno de vocês, gente. Vamos? Valeu. Copia essa pequena frase aí. O governo que implementou as normas valeu. Anota aí. Único com função sintática. O que é que você sabe sobre essa frase? Eu vou só falar de forma oral, porque você já sabe e meu compromisso aqui é outro. Vamos fazer contigo, vai. O governo, o qual? Que implementou as normas, oração subordinada, o quê? Restritiva, que não tem vírgula. A outra é a principal. Eu não vou falar sobre isso agora, porque vocês já aprenderam. Todo pronome relativo, vou colocar aqui embaixo, PR, todo pronome relativo possui um antecedente, que geralmente é a palavra ligeiramente anterior a ele. O governo, o qual. Se fosse a moça, ficaria como? A moça, a qual? Se fosse os governos, você veja como concorda, ficaria no plural. Esse que retoma e substitui o termo anterior. Eu vou escrever aqui embaixo, ó, do pronome relativo. Retoma e substitui o termo anterior. Como? Menos o cujo. O cujo é o único que ele liga dando ideia de posse. Pronome relativo retoma e substitui o termo anterior. Cara, isso é muito forte, você entender isso. Todo pronome relativo, com exceção do cujo, retoma e substitui. Isso quer dizer que tudo que for atribuído a governo, quem é que vai assumir o papel? Que? Eu vou repetir porque isso tem que entrar na sua cabeça agora.
Qual é a função de um pronome relativo? Isso quer dizer que o que seria atribuído ao governo será transferido para quem? Para o quê? Entenda isso que eu vou precisar dessa informação. Repito. Repete de novo, né? O governo, todo pronome relativo, retoma e substitui. Isso quer dizer que o que eu for dizer sobre governo, eu vou dizer sobre quê? Porque eles são o mesmo. Eu vou botar isso aqui do meu jeito. São a mesma entidade maligna. Entidade. Porque só pode ser maligno isso aqui. Perfeito. Além de ter um antecedente, que eu vou colocar aqui um nome, ó, antecedente, ele também tem um consequente que geralmente é o verbo. Eu vou dizer quase sempre, tá? Quase sempre. O verbo, quem é o verbo? Implementou. Vou colocar aqui consequente. Consequente o verbo depois do que, antecedente o primeiro substantivo anterior. Agora vamos à mágica. Eu disse aqui em cima que o pronome relativo é o único que possui função sintática. Único que possui. Professor, como é que eu vou descobrir qual é a função do pronome relativo? Eu tenho que estudar qual é a relação desse verbo consequente com o antecedente. É a relação entre esses dois caras que eu sei qual é a função sintática do relativo. Então vamos fazer vários testes aqui. Eu pergunto: quem implementou as normas? O governo seria o sujeito de implementar. Só que como que retomou e substituiu, em vez de eu chamar o governo de sujeito, quem é que assume a função? O quê? Percebeu essa dica que eu coloquei aqui? Tudo que for atribuído ao antecedente é repassado para o relativo. Isso poucas pessoas conseguem entender, mas eu vou forçar a barra aqui até você compreender. Então, qual vai ser a função do relativo que? Vai, gente, sujeito. Eu vou perguntar quem implementou, você me diria que seria o governo. O governo seria o sujeito. Só que essa função é repassada para o que relativo. Eu sei que você pegou aí 2% de 100. Copie isso aqui, que o tio vai botar mais um exemplo, depois mais outro e assim por diante. Pronto, boa pergunta. Vamos aqui pensar um pouco comigo. Quem é o sujeito de implementou? Responda. Que? Fala. Que? Quem é o sujeito que implementou? Que? Só que ele não está concordando com o sujeito. Ele concorda com o antecedente. Se eu dissesse os governos que implementaram as normas, aí a banca enxerida, sabe quem faz isso? CESP. Ela pergunta: o verbo está no plural porque concorda com o seu sujeito. É sacanagem uma pergunta dessa. Me diga, ele está no plural porque concorda com o sujeito? Não, ele concorda com quem? Com o antecedente. Cara, essa pergunta é muito boa. Eu fico fascinado com o nível de dificuldade disso aqui. Não, continuaria concordando com o antecedente. Nesse caso, os quais concordaria também com o antecedente. Vamos mais um, ó. Eu
comi o bolo que João fez. Quero que você faça essa frase e tenta classificar para mim. Eu comi o bolo que João fez. Eu comi o bolo o qual? Eu sei que esse que é um pronome relativo. Quem é o antecedente dele? O bolo. Que João fez. Quem é o consequente? Fez. Beleza. Nessa frase eu vou classificá-la. João é o sujeito do verbo fazer, correto? Quando eu pergunto, João fez o quê? Faça a pergunta, vai. João fez o quê? O bolo. Eu vou reescrever aqui para ajudar. Qual seria a função sintática de o bolo? Quem faz algo, não é? Verbo transitivo direto. O bolo seria o quê? Objeto direto. Perceba, o bolo seria o objeto direto do verbo fazer. Em vez dessa ação ser atribuída a bolo, quem é que rouba essa função? O que? Portanto, o que aqui seria a função do objeto direto. Uma dica boa é você pegar o antecedente e jogar na frente o consequente. Quando eu joguei, eu consegui classificar direitinho. Próximo. O onde, sempre por dar ideia de lugar, sempre vai ser adjunto adverbial. Vamos colocar aqui de imediato. Eu não vou analisar mais nada, mas eu vou colocar que ele sempre vai ser a função de quê, gente? Adjunto adverbial. Eu não vou avaliar nada, porque primeiro, o onde sempre é pronome relativo. Segundo, é sempre adjunto adverbial. Pronto. Não discute, é regra, cláusula pétrea. Foi aí. Próxima. Vi a moça que me roubou. Vai. Vi a moça a qual me roubou. Perfeito. Esse que é um pronome relativo. Quem é o antecedente dele? Me diz. A moça. Antecedente, consequente. Roubou. Roubou é o consequente. Vou perguntar, para eu descobrir a função desse que, eu tenho que descobrir qual é a relação do antecedente com o consequente. Pergunto, quem me roubou? A moça seria o sujeito. Ora, se a moça seria o sujeito e moça é o antecedente do relativo, tudo que se for atribuído ao antecedente é repassado a quem? Ao relativo. Portanto, qual é a função desse relativo? Sujeito. Uma pergunta boa. O verbo concorda com o sujeito? Esse verbo roubou está concordando com o seu sujeito? Não. Concorda com quem? Com o antecedente. Gente, essa parte é pior, não é? A primeira parte foi beleza? Aí agora a função sintática não terminou não, vai passar mais um. Vocês estão com pressa? Tô não. Não, 11 não. A moça aqui é o objeto direto desse verbo. Verbo transitivo direto. A moça é o objeto direto desse verbo e o antecedente desse quê? Ele não é o objeto direto de roubou. Ele é o objeto direto do verbo ver. Mas na prova vai perguntar apenas a função do relativo. O senhor está melhor? Não. Vamos mais um para a gente encerrar?
Vê se vocês concordam com essa frase aí. Todo mundo concorda aí? O imposto que o órgão cobra é desonesto. Você diria que é o quê? Vamos classificar a frase toda aqui? Vai lá. O imposto é o quê? Vamos quebrar as orações aqui? Vou quebrar as orações aqui. O imposto, o qual o órgão cobra, é desonesto. O imposto aqui é o sujeito simples de qual verbo? Aqui é um verbo de ligação e aqui é um predicativo do quê? Do sujeito. Agora vamos aqui analisar essa oração interna. Esse que é um pronome relativo. Tá todo mundo saindo, né? Você não tá gostando da sua aula, senhor? Quem? Ele disse que vai pegar o ônibus. PR. Vai, mulher. Vai, duende. PR. O órgão cobra. Esse o órgão aqui é o sujeito simples de quem? De cobra. Então você já começa a pensar que esse que não pode ser sujeito porque o consequente aqui já tem sujeito. Quem cobra, cobra algo. VTD. Verbo transitivo direto. Pergunto, o órgão cobra o quê? Me diga. O imposto. O imposto seria meu objeto direto. Concorda? Posso dizer que o que seria de imposto é repassado a esse quê? Posso. Então, qual seria a função desse quê? Objeto direto. Pessoal, dica sim para concurseiro. O pronome relativo em provas ou é sujeito ou é objeto direto. Quase, massivamente, quase todos os exemplos é sujeito. Professor, quer dizer que eu vou só com essa dica? Não. É um bizu. Aprenda pelo menos essas duas classificações do pronome relativo. Tudo bem? Boa noite. Divulguei teu canal de empinar moto.